Já sentiste que criaste um filho, mas hoje quase não o reconheces? Se sim, este vídeo é para ti, porque há filhos que saem até de casa, mas nunca saem do nosso coração. E hoje eu quero falar contigo que já ficaste, talvez até olhar para a porta à espera. Talvez o teu filho tenha crescido, feito as malas, seguido um caminho que tu não escolhias. Talvez quase não te ligue. Talvez até te responda hoje em seco e talvez até esteja longe. Não são em quilómetros, mas talvez em decisões. E tu te perguntas em silêncio: onde foi que eu falhei? Respira, porque hoje vamos falar do filho pródigo, mas com um foco completamente diferente. Não no filho que foi embora, mas no coração que ficou. E olá, o meu nome é Hilda. Seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Há uma parábola aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde diz que Jesus conta a história de um filho que pede a sua herança. Acredito que vocês já ouviram falar nesta história, certo? O filho vai embora, gasta tudo, quebra a cara, mas depois de perder tudo, o que é que decide? Voltar. Como vocês reagiam a um filho vosso se voltasse depois de esbanjar a herança? Mas há um detalhe muito poderoso que está escrito em Lucas 15:20, que diz assim: E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E reparem no que é que o seu filho também disse. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Reparem nisto, magnífico. O pai viu ainda de longe. Isso significa uma coisa, ele não estava à espera. É mãe ou pai de filhos adultos, entende muito bem isso, certo? Ou não é verdade? Porque há uma fase da vida em que, olha, já não controlamos, já não decidimos, já não protegemos como antes. E isso o quê? Isso dói e dói muito. Dói ver escolhas erradas, dói ver o afastamento, dói sentir aquele ninho vazio. Mas deixa-me dizer algo muito sincero. Amar um filho adulto exige mais fé do que criar simplesmente uma criança. Porque agora já não tens mãos neles. Tens apenas a oração e o coração. O pai da parábola não correu atrás do filho para o impedir. Ele respeitou a sua decisão, mas nunca fechou o seu coração. Isto, minha gente, é maturidade espiritual. É confiar que Deus trabalha onde nós já não conseguimos chegar. Talvez tu até estejas nesta fase. Filhos que já não querem conselhos, que acham que sabem tudo, que talvez até se afastaram, olha, da fé, e tu ficas com quê? Com medo. Medo de o perder, medo de não ver aquela mudança, medo que seja, olha, até tarde demais. Meus amigos, mas há uma promessa poderosa em Jeremias 31:17, que diz assim: E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Reparem que coisa magnífica, a esperança. Não é uma frase bonita, é uma verdade, mas é a declaração de Deus. É uma declaração melhor que esta, nenhum filho consegue dar, verdade? Agora vamos falar do abraço. Quando o filho volta, o pai não faz aquele interrogatório, não faz mil e uma perguntas. Nada disso. Não diz, eu avisei, bem feito, olha, agora aprende. No muito pelo contrário, ele corre, abraça e restaura.
que o abraço vem antes do sermão. E isto é profundo, meus amigos, porque muitos filhos não voltam, não por vergonha do erro, nada disso, mas por erro ou por medo do julgamento. E aqui vai algo muito importante: pai e mãe. Às vezes queremos correção imediata, verdade? Mas Deus trabalha por processos. O filho pródigo passou fome, passou humilhação, passou solidão. E o pai não precisou de criar a lição. A vida simplesmente o ensinou. Porque a vida é mesmo assim. Só se aprende com quê? Com os erros. Talvez o teu papel agora não seja corrigir, mas simplesmente esperar, orar e confiar, sem pressionar, sem manipular emocionalmente e sem ameaçar com a culpa. Só amar. Simples, assim. Amar de forma firme, mas aberta. E deixa-me ser muito honesta contigo. Esperar cansa. Orar cansa. Fingir que está tudo bem em almoços de família, olha, também cansa. Mas a fé não é emoção. Fé é decisão. Agora, há 3 atitudes que o pai da parábola nos ensina. Ele não fechou o quê? A porta. Ele não fechou o seu coração. Ele não fechou a esperança. E guardem isto, porque o abraço que restaura não nasce no momento da chegada. Nada disso. Nasce durante o quê? A espera. E talvez hoje o teu filho esteja longe. Talvez até esteja bem, mas super distante. Talvez esteja perdido, ou talvez esteja simplesmente confuso. Mas lembra-te, o mesmo Deus que cuida de ti, Ele cuida dele. E tu, olha, não és o salvador do teu filho, mas Deus é. Ele restaura, e isso tira-te um peso enorme dos teus ombros. Porque há mães e pais que vivem em culpa constante. Se eu tivesse sido mais firme, se eu tivesse sido mais presente, se eu tivesse feito diferente, para. Culpa não traz ninguém de volta, mas a oração traz paz, paz ao teu coração. E deixa-me só te dizer algo com muito carinho. Nem todo o afastamento é rebeldia. Às vezes é só processo. Às vezes é identidade a formar-se. Às vezes é só mais uma fase. Não interprete silêncio como rejeição. Porque o filho pródigo só voltou porque sabia que havia um lugar seguro para regressar. Faz da tua casa esse lugar. Não perfeito, mas olha, talvez o teu papel hoje não seja falar. Seja simplesmente abraçar quando chegar o momento. E enquanto isso, olha, confia, entrega e descansa. Eu sei que não é fácil, mas Deus, Ele não perde filhos, porque Ele sabe trabalhar em desertos. E às vezes, o deserto que te assusta, que me assusta, é o caminho que nos vai trazer o quê? Maturidade. E antes de terminar, eu quero fazer algo diferente hoje. Eu sei que desse lado, enquanto me ouves, vem um nome à tua cabeça. Talvez o nome do teu filho, da tua filha, ou talvez de um neto ou de um sobrinho. Eu quero que neste momento soltes os teus ombros. Tira essa atenção. Fizeste o melhor que sabias. Com as ferramentas que tinhas. A herança que lhe destes, meus amigos, não foi apenas o que está, olha, na conta bancária. Foi o teu exemplo. Foram as tuas orações. E são essas sementes não morrem. Agora, a tua tarefa é muito simples. Não carregues a culpa. Mantenha a tua paz, porque o pai da parábola não ficou doente. Nem parou a vida dele. Muito pelo contrário, continuou a sua vida. Mas ele manteve-se pronto para o momento de regresso. Faz o mesmo. Vive a tua vida. Cuida da tua fé. Deixa a porta aberta, mas com a mente tranquila. Quem realmente entregou o que já não consegue controlar. Olhem, e se este vídeo realmente tocou o teu coração, por favor, subscreve aqui no canal, partilha com alguém que precisa ouvir isto também. E lembra-te, o amor que espera
não é fraqueza, é força silenciosa. Respira fundo, sorri com esperança e confia quem? Em Deus, claro. Mais uma vez, Deus vos abençoe. Deus vos ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!